Fala pessoal, hoje a gente vai estar resolvendo as atividades das aulas 7 e 8, tá? Do Aprender Sempre, ordenando frações na reta numérica. Então, aí vocês têm a reta numérica com alguns pontos localizados aí, de A, B, C, D e E. Cada ponto tem um intervalo de 0,5, 5 décimos, né? De meio em meio. E a gente vai realizar a atividade 1, então. Na reta numérica temos uma representação dos números decimais. E aí vocês têm um número decimal, começa do 1, vai até o 2, separado de 1 em 1 décimo. Então, 1 inteiro e 1 décimo, 1 inteiro e 2 décimos, assim por diante. Associe as frações abaixo à sua respectiva representação decimal. Então, a gente já viu na aula anterior que para representar decimalmente uma fração, basta a gente dividir os números. Então, a gente sempre divide o numerador dividido pelo denominador, o número de cima dividido pelo de baixo. Então aí o 6 quintos é só dividir 6 por 5. Então é só fazer a divisãozinha. Vou fazer um aqui para vocês lembrarem. 6 dividido por 5 dá 1. 1 vezes 5 dá 5, para 6 sobra 1. Não tem mais número para baixar. Acrescenta um zero e coloca a vírgula no resultado. 10 na tabuada do 5, 2. 2 vezes 5, 10. Resto zero. Então 1,2. Então é isso, 6 quintos ele vai estar ali na posição do 1,2, tá? Anota aqui na frente o resultado, 1,2 de cada fração. E é isso que vocês vão fazer para as demais. Lembrando que quando a fração é de denominador 10, basta a gente colocar a vírgula no número, não precisa fazer a conta. 13 décimos é 1,3, tá? Então, uma casinha após a vírgula. Lembrando disso sempre na fração decimal. Beleza? A questão 2 também é uma reta numérica, vai de 0 até 3. E a unidade aí do 0 até 1 está dividido aí em 16 partezinhas, tá? Então, não está dividido em 10 partes igual a anterior. Localize na reta as frações. Então, novamente, a gente tem que fazer a divisão do numerador pelo denominador. Então, divide o número de cima pelo de baixo e a gente vai conseguir localizar onde esses números estão. Vou fazer um exemplo aí de novo, ó. 15 dividido por 16. Então, se a gente dividir o número de cima pelo número de baixo. 15 dividido por 6 dá 2 vezes. 2 vezes 6, 12, para chegar no 15. Faltam 3, acrescenta um zero no resto, coloca a vírgula no resultado. 30 na tabuada do 6 dá 5 vezes, resto zero. Então 2,5. 2,5, esse vírgula 5, 2 inteiros e 5 décimos, representa bem a metade entre dois números inteiros. Então o 2,5 está entre 2 e 3, bem ali no meinho. Então coloca lá na reta numérica o 2,5 na metade lá, tá certo? Vai fazer isso para os outros números, é só fazer a divisão. Questão 3. Os pontos de cor azul dispostos sobre pontos na reta estão marcando quais números? Então é só a gente observar que cada risquinho desse, cada tracinho está representando um número que vai de 1 décimo em 1 décimo. Então 29,3, 29,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. Então esse pontinho azul aqui é o 29,9. Aí depois aqui seria o 30, 30,1 e assim por diante vocês vão marcando os outros números. Aí a questão 4, é bom vocês utilizarem a régua para ficar bonitinho, tá? Vocês vão ter que desenhar nessa malha quadriculada aí uma reta numérica e marcar esses números que aparecem aí embaixo, tá? Antes da gente fazer a reta numérica, primeira coisa aí transforme essas frações em números decimais para ficar mais fácil de localizar na reta, tá? Então 7 meio, 7 dividido por 2. Divide os dois valores, 7 dividido por 2 dá 3,5, né? 3 inteiros e 5 décimos, ou 3,5, para ficar mais fácil da gente falar. Acrescenta o zero, põe a vírgula.
3,5. Opa, isso aqui é um 6. Um 6 não, um 0. 3,5. Então, faz a divisão, transforma todos eles em número decimal primeiro, para daí a gente fazer a reta numérica. Então, escolhe aí uma das linhas para fazer, faz a reta numerada, e aí a gente vai marcar os números nessa reta. Pode marcar o 0 aqui no começo, no início dela, o primeiro risquinho seria o 0. E aí, para caber todos esses números aí, a gente pode considerar essa reta, esse quadriculado, cada quadradinho desse, indo de 2 décimos em 2 décimos. Então, a gente tem aqui 2, 4, 6, 8, 10 décimos, que seria o 1 inteiro, né? Mesma coisa continuando aqui, 1, 2, 3, 4, no quinto quadradinho, o 2 inteiro. Isso para poder caber todos os valores que a gente tem. 1, 2, 3, 4, no quinto quadradinho, 1 inteiro, tá? 1, 2, 3, 4, no quinto quadradinho, 1 inteiro, certo? Cada quadriculadinho desse, cada risquinho, ele está correspondendo ao número 0,2, 2 décimos, tá? E aí, como a gente tem os valores aí, a gente vai localizar onde que estão cada um deles. Aonde que está o número 3,5, 3 inteiros e 5 décimos que a gente acabou de ver? 3,5, 3,5, ele está bem na metade entre o 3 e o 4. Então, vocês localizem aí, marca no desenho de vocês, 3,5. Tá mais ou menos por aqui. Faz bonitinho aí no caderno, com a régua, tá? Na apostila. E aí vocês vão localizando os outros valores. A questão 5, em cada caso, qual das frações abaixo é menor? Desenhe uma reta numérica para fazer as suas análises. Aqui nesse caso a gente pode fazer a reta, mas também nem precisa, tá? Só para a gente ver quem é o menor, né? No item A, a gente tem duas frações com o mesmo denominador. Então reparem aqui que o denominador é 10 nos dois casos. Se é uma fração de mesmo denominador, a menor fração é aquela que tem o menor número em cima, né? Então 9 décimos é o menor. Então 9 décimos é o número menor. Pode circular o menor número, tá? Para ficar mais fácil da gente responder. Então o menor número aqui no caso é o 9 décimos, tá? Na letra B, quem é menor? A fração 1 meio, 1 sobre 2, ou a fração 1 terço? Aqui o que a gente pode pensar também, ó? Tem uma regrinha que facilita. Se o número de cima, se o numerador é igual, a gente vai comparar os dois números de baixo. Esse número de baixo quer dizer em quantas partes foi dividido o todo. Então a fração 1 meio foi dividida em duas partes. E a fração 1 terço foi dividida em 3 partes. Então, no caso, a figura que seria dividida em 3 partes, cada partezinha é menor, né? Do que a figura que foi dividida em duas partes. Então, a mesma figura dividida em duas partes, ou a mesma figura dividida em 3 partes, a parte menor vai ser aquela que foi dividida em 3. Então, nesse caso, a fração 1 terço é a menor. Então, é isso. Quando o número de cima for igual, a gente compara os dois números de baixo, tá? Vai ser menor aquele que for dividido em mais partes, porque daí a parte fica pequenininha. Enquanto mais partes a gente for dividir na figura, menor vai ser cada uma dessas partes. E agora na letra C, que as duas frações, elas têm tanto o denominador quanto o numerador diferente. Tanto o número de cima quanto o de baixo são diferentes nas duas. Aí o que a gente pode fazer é a divisão entre esses números, igual a gente estava fazendo nos exercícios anteriores, e comparar o número decimal, que daí fica mais fácil da gente fazer, tá? Outro detalhe aqui também, nesse caso, é que a fração 4/5, o número de cima, o numerador, ele é menor do que o de baixo. Então ela vai dar um número decimal 0,4.
alguma coisa, né? Ela é menos do que o inteiro. E a fração 3 sobre 2, o numerador é maior do que o de baixo, do que o denominador. Se o número de cima é maior do que o de baixo, então ele é maior do que o inteiro. Então, com isso, a gente já consegue saber quem é maior ou menor, tá? Mas se ficar na dúvida, divide os dois valores. Por exemplo, é o que a gente vai fazer na letra E. A gente tem que dividir lá, 8 por 3, ver o resultado, 7 dividido por 4, ver o resultado. O que der um menor número decimal, a fração também é menor. Beleza? E a questão 6 para localizar a fração 41 décimos na reta numérica. Então a gente pode fazer o que? Transformar esse número 41 décimos na forma decimal. Lembrando que quando a gente divide por 10, é só colocar uma vírgulazinha ali no número. Então é o número 4,1. Esse número 4 inteiros e 1 décimo, ele é o ponto A, ponto B ou ponto C, né? Lembrando que aqui começa no 4 e vai até o 5. Então aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então o 4,1 é qual das letras aí, qual dos pontos?